um livro que fala ao nosso coração. A última grande lição. Que bom que você está aqui no canal. Se não é inscrito, aproveite, se inscreva, tecle o sininho. Toda quarta-feira tem vídeo novo, aí você é informado. Gostou do vídeo? Dê um like, assim o YouTube programa mais e o canal cresce. Pessoal, recentemente eu li um livro que eu gostei muito, fez muito bem para mim. E depois eu vi que além do livro existe um vídeo, um filme que você encontra para assistir no YouTube. O filme inteiro, 1h30, ele não fica com a tela grandona, fica com uma tela um pouco menor, mas é legendado e é muito bonito. Assisti recentemente também e fiquei encantado. Por isso, eu vou fazer a propaganda do filme, que você encontra no YouTube, e também do livro. O livro é este daqui, A Última Grande Lição. A Última Grande Lição foi escrito por Mitch Albom. Esse camarada é um escritor, é um jornalista americano que faz cobertura esportiva e ele tem vários livros publicados e ele fez muito sucesso com este livro que se apoia num caso real vivido por ele. Ele, na época de estudante, teve um professor. E esse professor ficou marcado na mente dele, porque era um professor muito ligado no aluno, era um professor que procurava se enturmar. O nome desse professor é Morrie Schwartz. Era uma pessoa, para vocês terem uma ideia, ele gostava de ir nos bailes, o prazer dele era dançar, mas ele não dançava necessariamente com outras pessoas. Ele ia para o salão de baile, para as festas, para as discotecas lá dentro do campus, ele ia com uma toalhinha no pescoço, porque ele suava muito, e ele ficava pulando no meio do salão, dançando. Ele gostava de dançar tango sozinho. É uma figura, uma figura. Ele era reconhecido. E aí, esse rapaz foi aluno dele, se formou, foi tocar a vida e anos depois esse rapaz viu, até quando ele foi tocar a vida, ele saiu da faculdade, ele combinou que ele voltaria um dia para visitar seu velho professor. Mas os anos passaram, ele não fez nada disso, e um belo dia está assistindo televisão e ele vê um documentário, vê uma entrevista com o velho professor dele, e aí ele fica sabendo que esse professor está com uma doença degenerativa que não tem cura, que pelo menos não tinha e ainda não tem muito, tem que tomar cuidado para não evoluir, tem que segurar, mas é uma doença complicada, chamada ELA. O que é ELA? É esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica. E essa ELA, nesse professor, um camarada que teve essa doença famoso foi aquele físico Steve Hawking, que ficava numa cadeirinha de rodas, tudo tortinho, tudo assim debilitado. Ele tinha ELA. Então, quando esse Morrie Schwartz ficou com essa doença, ele já tinha 77 anos, já tinha idade. Aí ele está dirigindo, de repente o pé dele, ele perde o controle do pé. O pé não funciona. Aí ele vai sair, ele para o carro, encosta, sorte que ele não estava na estrada, o carro encosta numa cerca lá, fica parado, ele puxa o breque, desliga o carro, sai do carro e ele cai. Ele cai porque o pé não sustenta. E aí eles vão ver e eles descobrem que ele está com essa doença. E é uma doença que ela vai crescendo no corpo. Então, primeiro o pé não funcionava, depois a perna não funcionava, depois aí ele começa a usar bengala, mas aí a outra perna começa a ter problema, ele usa 2 bengalas, de repente as 2 pernas não funcionam mais, ele usa cadeira de rodas, mas aí a doença vai subindo, de repente um braço não funciona, o outro braço não funciona, e a pessoa vai parando, o corpo vai parando, a cabeça está a 200, funcionando, e é uma doença muito rápida, ela avança, na época pelo menos não tinha tanto tratamento, eu não sei hoje como tá, mas é difícil essa doença, viu pessoal? Ela vai muito rápido, e aí
esse rapaz vê esta reportagem e ele fala: preciso visitar meu professor, eu disse a ele que eu ia visitá-lo, então ele vai. E chegando lá, ele encontra e o professor o reconhece. Sabe aqueles professores que guardam o nome dos alunos, lembram dos episódios vividos? Esse era Morris Schwartz, um grande profissional. Aí eles se encontram. Eu confesso a vocês, eu gosto muito dos meus alunos, mas eu não consigo guardar o nome deles. Eu guardo imagens quando eu vejo as pessoas, mas são muitas pessoas que vão passando pela minha vida, então chega uma hora eu não consigo lembrar de todo mundo. Conversar um pouquinho eu lembro, mas esse Morris parece que tinha uma memória fotográfica, ele guardava. E aí quando ele vê o antigo aluno dele, ele saúda o aluno vem e eles conversam. Bom, eu sei que isso acaba fazendo com que esse rapaz resolvesse toda terça-feira ir conversar com o seu professor. Só que o detalhe é que ele morava a 900 quilômetros de distância. Então ele pegava um avião, viajava uma grande distância, alugava um carro, ia até a casa do professor, passava o dia com o professor e depois voltava. Esses dias eram terças-feiras e ele fez isso durante vários meses. Toda terça-feira ele ia lá conversar com o professor e nesse processo ele foi gravando as conversas e depois colocou essas conversas num livro que é este livro aqui, A Última Grande Lição. E é um livro que fala dos últimos meses de uma pessoa que sabe que está morrendo. Todos nós vamos morrer, é claro. Ninguém aqui vai ficar para semente, nós vamos morrer. Mas uma coisa é a gente saber que vai morrer algum dia, outra coisa é saber que você vai morrer em poucos meses. E isso ficar claro para você a cada dia. A cada dia você vai perdendo um pouco do seu corpo, um pouco do controle. Até que uma hora você não consegue se limpar quando vai no banheiro. Você precisa que te limpem. Até o momento em que você de repente não consegue respirar. Você precisa ter ar sendo colocado dentro de você. Então, pessoal, é muito difícil. E esse camarada, esse professor, o Morris, era uma pessoa muito boa, muito de cabeça boa, de cabeça assim liberta. E ele começa a pensar da vida, a falar da vida, porque ele diz assim: bom, essa é a última grande aula que eu tenho que dar, é ensinar a morrer, como a gente morre. Mas para a gente morrer bem, a gente tem que viver bem. E durante esses meses ele dá exemplos de vida, fala da morte. Eu li, em alguns momentos me emocionei. Eu assisti o filme junto com a minha esposa, ela também se emocionou. O filme é muito bonito, mas vale a pena ler o livro. Muita coisa bonita. Tem um momento em que ele diz assim, quer ver? As pessoas que visitavam o professor Morris Schwartz, tentando levar atenção, carinho, eram surpreendidas com a atenção e o carinho que recebiam daquele homem que estava prestes a morrer. Esse é texto do livro. Ao ser questionado por sua preocupação em ouvir e encorajar, ao invés de apenas receber a solidariedade, Morris Schwartz respondeu: receber só me faz sentir que eu estou morrendo. Doar me faz sentir que estou vivendo. Doar me faz sentir que eu estou vivendo. Belo livro, leiam. No livro A Última Grande Lição, um pensamento de Morris Schwartz. Para aprender a viver, é necessário saber morrer.